já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje no Vídeo de Saúde estamos falando sobre a saúde dos homens. Ontem foi Dia dos Pais, então nossa homenagem, nosso carinho e trazendo informações para homenagear esse dia e com orientações, com informações. Conosco aqui o Dr. João Vitor Caprini, nosso médico urologista, né, o pai do Luiz e do Theo, tem que dizer bem claro, o pai do Luiz e do Theo, que estão acompanhando o programa aí, que Deus abençoe, viu? Doutor, então já entendemos desde o momento do ultrassom, nascimento, as principais preocupações ali, o filho adolescente já em vias de transformação, mas daí ele já está na faculdade, já se formou, ou já está lá adulto pensando já até em casar, enfim, nessa fase da turbulência, muitas vezes das indecisões, daquela pressão, né, do emprego, tudo mais assim, o que é importante ele observar? O que é importante ele, se tem algum exame específico nessa fase? Certo. Bom, na fase, então, digamos, após a adolescência, assim, né, em termos de exame, né, hoje em dia a gente pega muito nessa situação de fazer exames e coisa assim. Esse momento da vida é um momento que a gente não tem que fazer tantos exames. Quem tem uma vida, digamos, normal, saudável, né? Normal, não precisa fazer exames, né, mas a menos que tenha sintomas, coisas que fogem do comum, né. Então, nessa faixa etária, as causas de morte, né, hoje em dia a gente sabe que não estão relacionadas a doenças. No adulto jovem, né, as causas de morte estão mais relacionadas a acidentes, né? Okay. Então, esse momento é o momento onde a prevenção, né, a prevenção é importante para a construção de um ser humano forte, né, que tem uma saúde forte, para enfrentar os problemas que acontecem principalmente na fase adulta, já lá perto dos 40, 50, 60 anos. A gente está vendo assim que é uma faixa etária, enfim, de grandes descobertas, enfim. Certo. Então a gente sabe que a perspectiva, as cobranças, aquela pressão na sociedade que é normal, enfim. Então acima de tudo muita orientação, porque vem aqui todo um despertar, né, sexual, enfim. Tem toda essa questão também, o senhor disse, dos acidentes, das bebidas, então tem que ter muito cuidado porque é uma fase tão fantástica, tão bonita de desenvolvimento, de descobertas, de produtividade, então, e às vezes isso pode ser quebrado, interrompido por situações, por escolhas muitas vezes equivocadas ou mal orientadas, né, doutor? Exatamente. Então, o excesso de consumo de álcool, consumo de drogas, né? Isso pode gerar acidentes, então, ou muitas vezes situações que mudam o rumo da vida do adulto jovem, né? Então essa questão que a gente tem que pegar bem nesse momento, né? Na parte, então, no adulto jovem que está sexualmente ativo, está bem aplicado nessa parte com a sua parceira e tudo mais, muitas vezes acaba sendo exposto a situações de risco, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é isso que a gente tem que estar bem atento nesse momento de prevenção, né? Tem essa questão do uso de camisinha, né? Isso é fundamental nessa hora, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A mulher tem que estar cobrando sempre o homem, o parceiro, a estar fazendo uso, né? Então, esse momento da vida é muito importante essa atenção. Acima de tudo, mais do que a situação, é o respeito pelos tempos de cada um, né? Acima de tudo, o respeito pelo tempo, pelo corpo do outro, esperar que tudo também tem a sua hora, o seu tempo, a beleza, né, desse momento tão importante que é justamente essa comunhão, essa intimidade, essa projeção da vida. Então, acima de tudo, acho que é a grande mensagem. Viu? Aí veio, doutor, a pessoa já tem lá os seus 40 anos, enfim. Nessa fase, o que ele tem que se preocupar? Tá. Aí já constituiu a família, a prole dele, os filhos estão crescendo, já aprendeu as informações que ele tem que conversar bastante com o filho, etc., porque ele está acompanhando aqui o Vídeo de Saúde. Então, o que é importante nesse momento? Chegou aos 40, 45 anos, enfim. Essa fase dos 40 anos, né, digamos que o homem, né, a gente está conversando sobre saúde do homem, então o homem está chegando perto, assim, de um certo auge, assim, da vida, né, onde ele ainda tem o vigor físico, né, do adulto, né, mas está caminhando já para uma situação já de
ficar mais velho, mais experiente e tudo mais. Então, nessa fase, o que é importante? É essa fase que entra, digamos, o médico clínico em conjunto com o urologista na avaliação do homem, né? Como eu falei no começo, eu acho que o urologista tem dois parceiros médicos na sua avaliação. Na infância, tem lá o pediatra. A partir dos 40 anos, o médico clínico entra em conjunto, muitas vezes é um cardiologista, né, que entra em conjunto para essa avaliação preventiva e, se achar alguma alteração, o tratamento, né? A partir dessa fase, alterações como pressão alta, diabetes, colesterol alterado, tudo isso pode ser detectado, principalmente em pessoas que não fazem uma prevenção importante com atividade física, com alimentação adequada, né? E as avaliações preventivas. Da parte urológica, existe um tema que a gente conversou já, né, que é muito importante, que é o câncer de próstata, né? Então, é nessa fase que a gente começa a discutir o câncer de próstata. Antes dos 40, a chance de câncer de próstata é praticamente zero, é muito incomum, né? A partir dos 40 começa a existir alguma chance, principalmente em quem tem os fatores de risco, né? Que são? Os principais fatores de risco do câncer de próstata, o primeiro é o histórico familiar. Então, pai e irmãos que tiveram câncer de próstata. Quem tem esse histórico familiar, de pai e irmãos, tem que começar a avaliação anual, preventiva. É linha direta, pai e irmão, não é o avô? Avô paterno também tem uma influência. Avô do lado do pai, né? Agora, é na linhagem mesmo. A gente vê de rotina que pessoas que têm câncer de próstata, muitas delas tiveram esse histórico. Ou não sabem do histórico porque o pai morreu cedo, de outra causa, né? Isso é importante. Às vezes a gente pergunta para um paciente, você tem história de câncer de próstata na família? Ah, não sei, mas meu pai faleceu com 40 anos por outro motivo. Então esse é o principal fator. Quem tem histórico familiar tem 6 a 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população geral. E esse tipo de 6 a 8 vezes cada mais chance do que a população geral. Cada 10 homens, então tem mais chance teria mais chance de ter. Agora, isso quem tem histórico familiar. O segundo fator de risco, que é muito importante, é a raça negra. Então, negros têm mais chance do que outras etnias, né? Pela raça? Pela raça mesmo. É estatístico isso? É estatístico. Não tem um porquê, né? É genética. Genética. Né? É estatístico. Então, os negros têm em torno de 3 a 4 vezes mais chance do que as outras etnias de ter câncer de próstata. Então, se tem histórico familiar, a partir dos 40 anos já tem que dar um sinal alerta. É um sinal de alerta e avaliação anual com o urologista, né? Quem é negro, e outro fator de risco muito importante é o obeso. Então, o obeso, né, tem em torno de 1,5 a 2 vezes mais chance de câncer de próstata. Então, o que é recomendado hoje em dia? Negros e obesos começar essa avaliação anual a partir dos 45 anos. Histórico familiar aos 40 e quem não tem nenhum desses fatores de risco, a partir dos 50 anos, uma avaliação anual. Passar no urologista pelo menos uma vez no ano, fazer aquela avaliação, aquele check-up. Exatamente, o check-up. Para avaliação preventiva do câncer de próstata, 2 exames são fundamentais, que é o PSA, que é o exame do sangue, e o exame do toque, né? Um complementa o outro, não adianta fazer só um ou outro. Mas muita gente diz assim, eu já fiz o PSA, deu tudo bem, lá tá, o índice está muito baixo, então não tenho nada, então aí recebe um monte de informação, olha, às vezes até entre a classe médica, se você tem um PSA bom, etc., não tem histórico familiar, então não precisa fazer o de toque. Então, ou seja, e muita gente não vai justamente porque tem essas informações equivocadas muitas vezes. Sim. A gente sabe que um PSA que se mantém estável ao longo dos anos, né, principalmente se mantém muito baixo, né, a chance da pessoa desenvolver câncer de próstata é muito pequena. Mas até hoje não existe nenhum estudo que comprova que só o acompanhamento com PSA, mesmo ele se mantendo estável e baixo, é o suficiente. Então, um exame complementa o outro nessa avaliação inicial. O que o PSA, o exame que é um hemograma, né, um específico, o que ele vai dizer?
O PSA ele é uma proteína, né, uma substância que circula no sangue, que é produzida exclusivamente na próstata. A próstata libera essa proteína e vai para o sangue. E vai para o sangue, e circula, né? Então, existem algumas situações que fazem o PSA aumentar, né? Uma delas é o câncer de próstata, outra é a própria hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento associado a sintomas, né? Okay. Mas o crescimento em si, o aumento da próstata pode gerar um aumento do PSA. Isso é normal, todo homem vai ter essa hiperplasia, ou seja, um crescimento da próstata. Isso é lei ou não? Não é lei. Entendi. Também. O aumento, existe uma diferença entre hiperplasia e aumento. Tá. A hiperplasia é o aumento que principalmente para dentro do canal da urina, quando a próstata cresce para dentro, e isso gera sintomas, né? Agora, nem todo homem vai ter o aumento da próstata. Entendi, é que o aumento da próstata, ele é uma coisa que está relacionada ao envelhecimento. Tá. Então, da mesma forma que o homem fica careca, perde cabelo com o tempo, o cabelo fica branco, okay, a próstata tende a esse aumento. Agora, tem homens, por exemplo, que não ficam carecas. Então, tem homens que também não têm esse aumento, né? Entendi. E aí, então, por isso que é importante, porque assim como essa proteína que a próstata libera e vai para o sangue, que corre em todas as artérias, etc, etc, se tiver um câncer também pode entrar e se alojar em qualquer órgão, doutor, porque o sangue vai circular, é isso? Mas a disseminação do câncer de próstata, né, quando o homem adquire o câncer de próstata, né, e começa a crescer, primeiro ele tende a crescer local, então na próstata, né? Aí depois dependendo da agressividade do câncer, ele pode se disseminar. Entendi. O primeiro sítio de disseminação do câncer de próstata são os gânglios na região da pelve. Então, não é uma disseminação pela corrente sanguínea, tá, é uma disseminação pela cadeia linfática, né? Entendi. Mas também pode existir uma disseminação hematogênica, o câncer pode se alojar, o segundo local mais comum são os ossos. Então, também pode se alojar em outros lugares, outros órgãos, como fígado, né, pulmão, mas aí já são casos bem agressivos do câncer de próstata. O que é a diferença entre uma hiperplasia, um crescimento, etc., de uma prostatite? Certo. A prostatite é a infecção da próstata, que também é uma coisa que aumenta muito o PSA. Então, se você vai colher o PSA de uma pessoa que está com prostatite, O que leva uma prostatite? A prostatite geralmente é causado por bactéria. Então, o homem, que nem a gente comenta, né, as mulheres têm cistite, okay, né? O homem dificilmente ele tenha só uma cistite exclusiva. As infecções do trato urinário baixo, que pega a bexiga no homem, geralmente elas envolvem a próstata junto. Então, a bactéria se aloja dentro do tecido da próstata e começa a se proliferar ali, né? E isso pode gerar, se não tratado, a gente vê bastante pacientes que chegam em pronto-socorro com quadros de prostatite já numa situação de sepse, né? Uma infecção bem avançada. Então, faz sangrar também? Pode também sangrar na urina, dependendo. Pode dar sintomas miccionais, dificuldade para urinar. Muitos pacientes, quando estão com prostatite, urinava bem, urina com jato bom. De repente, quando dá a prostatite, entra em retenção urinária, porque a IT, né, que é a inflamação, gera um edema da próstata. E esse edema pode... Um inchaço, né? Um inchaço. E esse inchaço pode apertar o canal da urina por dentro e impedir que a pessoa urine. Então, tem muitas pessoas com prostatite que vão ao pronto-socorro e precisa até passar uma sonda no canal para esvaziar a bexiga, né? Esse sangue, doutor, assim, pode também ser, já que estamos falando da saúde do homem, pode ser também pelo canal seminal, etc., uma hematospermia, etc., pode gerar tudo isso, que é causa, está tudo relacionado? Sim, com certeza. O líquido, né, ejaculatório, cerca de 35% do líquido ejaculatório vem da próstata. Uhum. Então, uma inflamação da região da próstata, tudo pode gerar um sangramento, né, interno, e esse sangramento escoar pelo ducto ejaculatório. Por isso que... E quando se faz assim uma ultrassonografia da próstata, o que se verifica ali? O tamanho, a espessura, o que é? O ultrassom da próstata é verificado o tamanho da próstata, né? Bom, o ultrassom da próstata não é um exame bom para câncer de próstata. Isso é uma coisa que
Por isso estamos aqui para tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas. Tem muita gente que acha que o ultrassom, né? Eu fiz um ultrassom, então tá tudo tranquilo, tá pequenininha. Tá pequenininha, não tem nada a ver com câncer de próstata. Então o ultrassom ele dá informações importantes dessa parte do tamanho da próstata, o quanto a próstata pode comprometer o funcionamento da bexiga, né? Do esvaziamento da bexiga, porque como a próstata fica embaixo da bexiga, uma próstata que obstrui o canal vai fazer a bexiga ter um sofrimento. Okay. Então, outras informações, o quanto essa próstata que aumentou invade a bexiga, ela cresce para dentro. Uma informação que muitos radiologistas dão para a gente com ultrassom é assim, o quanto a pessoa consegue esvaziar a bexiga. Então, quem tem um componente obstrutivo causado pela próstata, está com a bexiga cheia lá, com 300 ml, vai no banheiro urinar. Depois que urina, o radiologista avalia novamente, ficou 50, 100 ml. Então, isso é uma situação que chama a nossa atenção. Um esvaziamento ruim, né, pode estar significando uma próstata que está comprimindo o canal, né? É interessante que do rim, né, a urina vem pelo ureter, bexiga, uretra. Então, a próstata está bem ali embaixo. Então, se está apertando, o canal da uretra, que é o do xixi, etc., vai sofrer, a bexiga vai sofrer. Então, foi muito interessante, muito esclarecedor esse bloco. E no próximo bloco eu vou perguntar para o Dr. João Vitor por que, então, né, saúde do homem, por que o exame de toque é fundamental? O que ele analisa? O que o médico sente ali naquele momento? O que ele vai perceber? O que ele vai dizer naquele toque? Tudo isso e muito mais, com a sua participação também e a sua ligação, porque os presentes estão aqui. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, aqui no Vídeo Saúde, que volta já só para você.